Olá, olá, meus queridos e minhas queridas, como vocês vão? Tudo bom com vocês? Estou aqui, eu, Thiago de Ávila, professor de processo penal aqui do curso Indelta, e conversando aqui com o nosso querido coordenador e colega professor Murilo, entendemos por bem fazer uma gravação sem qualquer custo, gratuita, disponibilizada para você nos canais de comunicação do Indelta, no canal do YouTube, no Instagram. Você vai poder ver esse bloco que a gente está disponibilizando para você, que trata justamente dos novos parâmetros que o STF resolveu fazer na madrugada do dia 11 de 2 de 2022. Estamos aqui, Tulhão, que dia é hoje? 14 de 2 de 2022, ou seja, estamos aqui há 3 dias depois da decisão, já passando um conteúdo quente para vocês, de modo a corrigir aquilo que o Supremo parece que está fazendo muito bem, com um dolo específico, finalidade específica de desatualizar o seu material de concurso. Brincadeiras à parte, né, pessoal? A jurisprudência a gente sabe que é dinâmica, mas a gente está aqui no Indelta antenado com essas mudanças e preparados para que vocês possam completar o seu material da melhor forma possível. Beleza? Joia? O que é a minha proposta aqui nessa nossa aula, nesse nosso bloco, nesse nosso pequeno encontro? A gente vai tratar da decisão não somente do que o STF entendeu e as teses fixadas nesse acordo, nessa decisão, para fins de o quê? Dar novos contornos aos requisitos da prisão temporária, da Lei 7.960, de 83. Tá certo? Uma lei que é antes da Constituição, muito antiga, precisa ter novos contornos legais, mas a jurisprudência veio fazer esse papel novamente. Tá bom? Pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero que vocês tenham uma noção macro dessa decisão. Primeiro, você saber o que está sendo pedido na decisão para ver como que cada um dos ministros votaram. Alguns seguiram o relator, outros tiveram um voto de divergência, teve pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, a gente vai tratar da forma que cada um elencou, vamos verificar qual foi o voto majoritário e as teses fixadas, que são essas as mais importantes e que vai cair no seu concurso. Se não cair nos próximos concursos, eu mudo o meu nome para Joana. Se não cair, Tulhão está aqui de prova. Se não cair nas próximas provas, está aí minha promessa. Né? Promessa é a dívida, né, Túlio? Agora fudeu. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, Thiago de Ávila é o meu nome. Sou professor de processo penal aqui do Indelta. Aqui está a minha rede social. Para você entrar em contato comigo a hora que você quiser, eu respondo com a maior brevidade possível, com o maior prazer do mundo. Pode me mandar dúvidas, observações, qualquer coisa que te interessar. Beleza? Vamos lá então. Pressupostos da prisão temporária à luz do entendimento do plenário do STF proferido nas ADIs 3360, 409. Proferido quando, Thiago? 11 de 2 de 2022. Ou seja, há 2 dias atrás. 3 dias atrás, melhor dizendo. Thiago, vamos lá. Qual que é a síntese dos pedidos das ADIs? Primeiramente, a gente pode colocar como pedido a inconstitucionalidade da prisão temporária em si. A prisão temporária em si. Pessoal, inconstitucionalidade, então, da prisão temporária. Como segundo pedido, sim, uma síntese desses pedidos foram feito o quê? O pedido para uma aplicação daquela técnica de uma interpretação conforme a Constituição. Essa interpretação conforme a Constituição, pedida nessas ADIs, eram para aplicação cumulativa dos requisitos previstos no inciso 1, inciso 2 e inciso 3º da Lei 7.960 de 83, que é a Lei de Prisão Temporária. Basicamente, esses foram os pedidos nessa ADI, pessoal. Então tá.
Então a gente tem que partir dos pressupostos legais. E qual foi o fundamento dessa decisão? Para o quê? Para elastecer as condicionantes para a aplicação da prisão temporária. Antes a gente vai lembrar que o que? A prisão temporária está restrita à fase investigatória. Além disso, ela está prevista em lei especial, na Lei 7.960 de 83. E por isso tem requisitos próprios da aplicação diversos naquele do CPP. O problema é que a lei é de 83 e possui requisitos um tanto quanto assim, taxativos, que não impedem assim, uma interpretação além do texto da lei. Já o CPP teve reformas no aspecto das medidas cautelares muito recentemente, tanto com a Lei 12.403 de 2011, quanto do pacote anticrime promulgado em 2019. Tá joia? Quais são os pressupostos legais, então? Só para a gente rememorar, pessoal. Tá na tela. Ó. Os pressupostos legais da Lei 7.960 são imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, a autoria ou participação nos seguintes crimes, que são os crimes que estão previstos lá nesse artigo 1º, inciso 3º da lei. Beleza? Então você pode pensar comigo, com base no artigo 3º, então, Tiago, o inciso 3º, ele delimita as infrações penais em que a prisão temporária deve ser aplicada. Certo? Certo. É por isso que uma parte da doutrina dizia o dispositivo do inciso 3º, ele sempre deve ser observado. Tá ok? Só que nós temos 3 requisitos. E isso era uma discussão antes dessa decisão das ADIs 3360 e 4109. Essa divergência de entendimento era justamente no sentido de que, ora, eram necessárias a observância dos 3 requisitos, era a observância apenas do 3º do requisito, ou somente a observância dos dispositivos previstos no Código de Processo Penal. Vamos trabalhar? Está aqui, ó. Antes da decisão do STF, pessoal, havia uma primeira corrente que dizia que o quê? Exigia-se a presença de todos os requisitos cumulativamente. Cumulativamente. Ou seja, exigia-se a presença do inciso 1º, inciso 2º, mais inciso 3º. Todos deviam estar cumulativamente previsto. Segunda corrente, pessoal, dizia não. A lei não estabeleceu isso de uma forma cumulativa. Qualquer um dos requisitos, bastava para a aplicação da prisão temporária, ou seja, ou o inciso 1º, ou o inciso 2º, ou o inciso 3º. Pessoal, vem aqui comigo. Essa é a melhor posição? Essas são as melhores posições? Veja bem, a primeira posição é a aplicação cumulativa dos 3 requisitos. Certo? Percebe-se que a prisão temporária ficava muito engessada. Não se abria muitas possibilidades para tutelar as investigações se fosse exigido a presença dos 3 requisitos. Ou seja, tanto a imprescindibilidade da investigação, que na verdade é um requisito implícito da prisão temporária, ou quando não fosse detectada a residência do réu ou meios que possibilitassem a investigação dele, e também para aqueles determinados delitos. Então, a gente ficava muito fechado. Acaba que a prisão temporária assumia o quê? Um caráter de subsidiário. Valia-se, então, da prisão preventiva como regra geral.
tanto nas investigações quanto no processo. Tá certo? Lembrando que a temporária ela está restrita à fase inquisitorial. A segunda corrente que está aí para vocês também não é a melhor das posições. Por quê? Bom, pessoal, se você aplicasse uma prisão temporária com base na mera ausência de identificação, veja bem, quando não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Percebe que aqui identidade não fala se é identidade civil ou identidade criminal. A gente sabe muito bem que a Constituição vai dizer que o quê? Que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, pessoal. Então perceba que aquele requisito ele fica um tanto quanto desatualizado com base no texto constitucional de 88. Ora, qualquer identificação? Não. Se ele for civilmente identificado, não há que se aplicar a prisão temporária. Se ele for identificado criminalmente, também não seria possível. Então aplicava-se muito o quê? A prisão temporária por averiguação. Isso ia contra o direito constitucional da presunção de inocência. Essa prisão temporária, naquela época principalmente, feita para fins de averiguação, era totalmente inconstitucional a partir do texto de 88. Joia? Então, voltando aqui no material, uma terceira corrente, que foi majoritária, disse o seguinte: olha, o inciso 3º determina as hipóteses em que a prisão temporária deve ser aplicada. Mas ele deve ser conjugado ou com o inciso 1º ou com o inciso 2º. Ora, então, pessoal, o inciso 3º, ou seja, aqueles delitos listados na lei, devem estar sempre presentes para fins de aplicação temporária. Só que, além da previsão desses delitos, da prática desses delitos, era necessário o quê? Ou que fosse aplicada para fins de imprescindibilidade da investigação do inquérito policial, garantir a eficácia das investigações, ou então, caso ele não demonstrasse residência fixa, ou não havia meios de identificação. Lembrando daquela ressalva, coloca aqui na tela, Tulon, por gentileza, do inciso 2º estar textualmente desatualizado. Tá joia? Esse era o parâmetro antes da decisão do STF. Quando veio, no dia 11 de 2 de 2022, as decisões dos nossos ministros, veja o que cada um decidiu. A ministra Carmen Lúcia, pessoal, que foi a relatora das ações, juntamente com o ministro Luiz Alberto Barroso, Luiz Fux e o ministro Nunes Marques, eles disseram o seguinte: olha, deve haver a aplicação sempre do inciso 3º. Esse inciso 3º, ele deve estar conjugado ao menos com o inciso 1º ou inciso 2º. Percebe que essa posição, pessoal, restringia os requisitos à Lei 7.960 de 83. Então, os requisitos para a prisão temporária só são aqueles previstos na lei de prisão temporária, mas com uma ressalva. O inciso 3º, que prevê os delitos nos quais cabe a prisão temporária, deveria estar conjugado ou com o inciso 1º ou com o inciso 2º, mas limitada à lei 7.960. Abrindo divergência, pessoal, pedindo divergência, o ministro Gilmar Mendes fez a seguinte ponderação. Ele disse que, olha, nós estamos em outro tempo de aplicação de medidas cautelares. O pacote anticrime deu uma nova roupagem à aplicação das medidas cautelares, inclusive durante as investigações. A prisão temporária como espécie de prisão cautelar também deve observar as regras gerais previstas no Código de Processo Penal. Então, os parâmetros do CPP, eles devem ser observados não só para as medidas cautelares que estão lá previstas. Leia-se preventiva, domiciliar, medidas cautelares diversas, mas também a prisão temporária. Então, está aqui.
Voto do professor ministro Gilmar Mendes vai dizer o seguinte: olha, realmente, o inciso terceiro tem que sempre estar previsto, juntamente com o 1 ou juntamente com o inciso 2. Só que devem estar previstos também as regras gerais do CPP, que nós vamos ver logo em seguida. Então perceba que não ficou restrito a aplicação da prisão temporária aos pressupostos previstos na Lei 7.960, mas também às regras previstas para medidas cautelares no CPP. Joia? Beleza? O ministro Edson Fachin, ele veio a fazer uma divergência dentro da divergência do professor Gilmar Mendes. O que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, beleza, o inciso terceiro tem que estar junto com um dos incisos dos requisitos previstos na Lei 7.960. Também devem estar previstas as regras do CPP de aplicação de medidas cautelares, as regras gerais. Só que ele fez uma ponderação. Não se deve conjugar tais requisitos da lei da prisão temporária, ou seja, não se deve conjugar os requisitos da prisão temporária com as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no artigo 313 do CPP. Não se pode conjugar os requisitos da prisão temporária com as hipóteses previstas no artigo 313, que trata da prisão preventiva. Joia? Beleza? Olha, o que o ministro Edson Fachin fez então? Inclusive foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, pelo ministro André Mendonça, Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber. Concordo com o ministro Gilmar Mendes, mas não se pode utilizar as hipóteses de cabimento do artigo 313 do CPP para fins de quê? De aplicação da prisão temporária, porque a prisão temporária tem as hipóteses de cabimento específicas no inciso terceiro. Beleza? E por último, voltando aqui na tela, o voto do ministro Alexandre de Moraes. O professor Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: ele foi o único a julgar totalmente improcedente as ações das ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte: olha, a prisão temporária possui requisitos específicos. Então, tanto o inciso 1º, quanto o inciso 2º, quanto o inciso 3º, podem estar cumulativamente previstos. Alternativamente previstos. Alternativos os requisitos. Por quê? Olha, a prisão temporária, sendo uma prisão regulada por lei específica, é com base nos requisitos lá previstos em que ele deve observar. Beleza? Joia? Então, qual que foi a conclusão, pessoal? Perceba, então, que o voto da ministra Carmen Lúcia, vem aqui comigo, Tulhão, o voto da ministra Carmen Lúcia, ela se volta muito para aquela posição que majoritária, ou seja, a terceira corrente que a gente viu. O voto do ministro Gilmar Mendes e o voto do ministro Edson Fachin também se aproximam da terceira corrente. Porém, com os temperamentos feitos nas regras do CPP e as hipóteses do artigo 313, também do CPP. Tá joia? Não se pode aplicar o artigo 313, apenas as normas gerais do CPP. E o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele vai de encontro com aquela nossa primeira corrente, de que qualquer requisito, segunda corrente
na qual determina que o quê? Qualquer um dos requisitos dão aso à prisão temporária. Então, qual que foram as teses firmadas, pessoal? E aqui gera algumas dúvidas. Veja bem, a primeira delas foi o seguinte: utilizando-se dos requisitos da lei da prisão temporária, o periculum libertatis ele é consubstanciado quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatado a partir de elementos concretos e não meras conjecturas. Veja bem, vedada a utilização como prisão para averiguações ou quando fundado em mero fato de o representado não possuir residência fixa. Então aqui, ó, a observância obrigatória do que, pessoal? Do inciso 1º. Joia? Beleza? E o fumus commissi delicti, Tiago, dessa decisão? É quando houver fundadas razões de autoria e participação. Agora, cuidado. Vedada a analogia ou interpretação extensiva do artigo 1º, inciso 3º da Lei 7.960. Perceba, então, que a tese do STF vai de encontro com a doutrina majoritária. Há necessidade do inciso 3º, sempre, mais o inciso 1º ou o inciso 2º. Joia? Agora tem um problema. Vedada a analogia ou interpretação extensiva. Pessoal, se você olhar a lei, alguns crimes da Lei 7.960, você vai ver aqui que alguns crimes não existem mais. Ou então não estão positivados com esse nome em iuris na lei penal. Veja que o atentado violento ao pudor, ele hoje é o crime de estupro. Rapto violento, e sua combinação com o artigo 223, rapto violento não, perdão, gente. Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, quadrilha ou bando. Pessoal, esses crimes aqui, ó, atentado violento ao pudor, quadrilha ou bando, não existem mais. Quadrilha ou bando consistia no que? Quando 4 ou mais pessoas se reuniam para a prática de crimes. O artigo 288 hoje fala do quê? Fala do crime de associação criminosa, que exige o quê? 3 ou mais pessoas. Atentado violento ao pudor, pessoal, agora está incluído no tipo penal de estupro, lá no artigo quê? 213 do CPP. Então você pensa o seguinte: se não é possível a interpretação extensiva, como explicar então na aplicação dessa lei a esses crimes? A doutrina já havia falando o quê? Não, admite-se a interpretação extensiva, por quê? Porque o atentado violento ao pudor sofreu o que chamamos de princípio da continuidade típico-normativa. Ele saiu do 204 do Código Penal e foi para o 213, e agora ele integra o tipo de estupro. Então, se for levado a cabo essa segunda tese do STF, isso pode gerar alguns problemas práticos, pessoal. Esses são os requisitos na lei de prisão temporária. Agora, ó, na tela aí para vocês. Requisitos do Código de Processo Penal. Vai ser possível também a prisão temporária somente quando for justificada por fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida. Pessoal, isso aqui não é novidade, porque já se tratava de um princípio previsto no CPP implicitamente, princípio da contemporaneidade. Ou seja, os fundamentos da prisão temporária devem ser contemporâneos àquele quadro que admite a aplicação da medida cautelar. Tá certo? Fatos pretéritos, então, podem fundamentar a prisão cautelar naquele momento, a prisão temporária? Não. Somente fatos que estejam presentes ou fatos que não estavam presentes, mas que agora mudam o parâmetro de uma determinada situação em que não era possível a aplicação. Segunda tese. Quando a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. Nada de novo, pessoal. A doutrina já falava que o quê? O artigo 282, seja o inciso 1º e o inciso 2º, aplica-se o quê? A qualquer medida cautelar.
incluindo quem? A prisão temporária. E, por fim, quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Pessoal, nada muito novo. Por quê? Trata-se do princípio da subsidiariedade da prisão cautelar. Ou seja, só pode ser aplicada uma prisão cautelar caso não seja possível uma medida cautelar menos gravosa. Pessoal, então esses são as teses fixadas no STF. Nada de muito novo, mas é que para vocês entenderem como que foi feita essa construção, é importante a evolução jurisprudencial, mas nesse aspecto haveria de ser o quê? Uma reforma legislativa, né? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido bastante elucidativo para vocês. Contatem comigo com qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas sobre o processo penal, sobre os nossos cursos. Acessa lá que esse tema já está sendo dado nas nossas aulas, dos nossos cursos que estão sendo gravados, pessoal. Beleza? Forte abraço aí para vocês. Até mais.